Fala pessoal, tudo bem com vocês? Certamente todos vocês já viram reportagens como essa: terremoto na Turquia, terremoto no Haiti, terremoto na Itália e, mais recentemente, terremoto em São Paulo também. Mas por que que isso acontece? Vamos lá entender por que que isso acontece. Nosso planeta é formado por camadas internas. Essas camadas são o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta ou crosta terrestre, que é a camada mais fina, mais superficial e onde nós estamos. Para entender essa dinâmica, imagine uma panela de água no fogo. Quando você acende o fogo por baixo de uma panela, você está aquecendo a água de baixo para cima. É exatamente o que acontece no interior do nosso planeta. O núcleo é muito quente. O núcleo da Terra, segundo algumas pesquisas, pode ser tão quente quanto o Sol. Então, o magma se aquece nas camadas mais profundas da astenosfera, se eleva até entrar em contato com a litosfera e então ele se resfria e descende novamente. A isso nós chamamos de correntes de convecção. Essas correntes de convecção fazem a crosta terrestre se comportar mais ou menos como uma esteira. O problema é que existem gigantescos blocos rochosos em cima dessa esteira, que são as placas tectônicas, evidenciadas pela primeira vez pelo Alfred Wegener, esse aí com o seu cachimbinho na boca. O Wegener, na verdade, morreu sem ver a sua teoria confirmada. Mas anos depois, a Marie Tarp, essa aí do sorrisão na face, coordenou um estudo que mapeou o fundo dos oceanos, que descobriu a existência das dorsais oceânicas e veio corroborar a ideia do Wegener com a sua teoria das placas tectônicas. Essa teoria diz que o nosso planeta é mais ou menos como um quebra-cabeça, todo encaixadinho. É por isso que os continentes como os conhecemos hoje, na verdade, lá no passado eram um só supercontinente chamado Pangeia, ou seja, toda a Terra. Depois, essas placas tectônicas foram se movimentando de acordo com essas correntes de convecção. Os limites dessas placas podem ser convergente, quando convergem para um mesmo ponto, divergente, quando se afastam uma da outra, ou transcorrente, quando passam lateralmente uma ao lado da outra. Além do mais, essas placas tectônicas têm densidades diferentes, porque a crosta terrestre é mais fina, menos espessa nos oceanos do que nos continentes. Então, as placas oceânicas mergulham por debaixo das placas continentais, porque as oceânicas são menos densas, mais leves, vamos entender assim. Esse é o limite convergente, responsável por uma intensa atividade sísmica, ou seja, terremotos, por uma intensa atividade vulcânica e também por literalmente dobrar a crosta terrestre, originando assim as cordilheiras montanhosas, as altas montanhas como as conhecemos hoje. Exemplo disso são os Andes, os Alpes, o Himalaia, que chamamos de dobramentos modernos, justamente porque são dobras na crosta terrestre. E também responsável pelo Círculo de Fogo do Pacífico, a região do planeta onde há maior atividade sísmica e vulcânica. Quando as placas se afastam uma da outra, esse é o limite divergente, responsável pela existência de fendas na crosta terrestre, pelas dorsais oceânicas, que são preenchidas pelo magma que vem da astenosfera, por existência de atividade vulcânica e também atividade sísmica. Transcorrente é o limite caracterizado quando as placas passam lateralmente uma ao lado da outra. Não há criação nem destruição da crosta terrestre, mas há, para variar, intensa atividade sísmica, intensa atividade vulcânica e a existência de falhas, como a famosa falha de Santo André no oeste dos Estados Unidos, que tem inclusive inspirado muitos filmes hollywoodianos, muitos dos quais bastante exagerados.
Finalizar nossa conversa, veja como caiu na prova Enem de 2020, uma questão falando sobre uma colisão entre placa continental e placa oceânica. A chave de entendimento dessa questão está aqui, na palavra subducção. Esse movimento é aquele que falamos lá atrás, no qual uma placa oceânica mergulha por baixo de uma placa continental, mas vai dobrar essa placa, dobrar a crosta terrestre. Então, qual é a feição fisiográfica, ou seja, feição de relevo originada por esse processo tectônico? Os dobramentos modernos, que são as altas cadeias montanhosas. Valeu demais pela sua atenção. Esse vídeo é parte das atividades do Programa de Mestrado em Ensino de Geografia do Instituto Federal de Minas Gerais e, como diria a Fernanda Longa,